Fala pessoal do Parola Certa, tudo bom? Estamos aqui, mais um vídeo, com a presença ilustre do nosso Fernando aí, inclusive um dos fundadores também do canal, começou junto com a gente aí, hoje está trilhando grandes passos no mundo da advocacia e também na carreira aí de preparação, auxiliar dos colegas de preparação de concurso. E aí, Fernando, o que manda? Fala, Petson, tudo bem? É uma satisfação tremenda voltar aqui no Parola. Na verdade, onde tudo começou mesmo, né? Então, Parola Certa aqui, galera, é um canal fantástico, do qual eu tive a oportunidade de participar com o Petson e com o Reginaldo. E é um prazer estar voltando aqui a gravar com Parola Certa. E vamos aí bater um papo interessante com vocês. E tenho certeza de que vocês vão curtir bastante. Bacana, bacana, Fernando. E lógico, as portas estão sempre abertas. Estamos aqui, né? Estamos aqui para ajudar as pessoas simples, comuns aí, que querem superar esses concursos. Então, o debate que hoje nós trazemos aqui, eu e Fernando, é sobre as plantações no mundo do concurso, né? A gente fala muito disso e hoje a gente quer dar mais exemplos. Então, colocar o nome na lista, correr atrás de estudar e tentar se classificar para no futuro ser nomeado. Isso existe? Já passamos por isso ou não? Então, gostaria de tratar desse tema. Fernando, o que tu acha? É necessário estar fazendo bastante concurso, estar plantando, depois, efetivamente, você passa a ser nomeado nesses concursos? Isso acontece? Você pode acabar escolhendo o cargo? Olha, Petson, isso acontece muito, demais, e nós somos prova viva de que isso é possível e que isso dá certo, né? Então, faça um concurso, né? Já dizia o grande William Douglas, né? Você faz concurso até passar. Ou seja, plante, coloque o seu nome na lista e aguarde a nomeação. Bacana, Fernando. Eu tenho alguns exemplos, e eu sei que também você tem um monte, práticos aqui para mostrar para o pessoal o quão é importante estar realizando provas. E eu defendo, inclusive, quando você não tem um cargo foco, né, um cargo fim, que você esteja fazendo bastante provas para que você coloque o nome nessas listas e no futuro seja nomeado. Eu vou dar alguns exemplos meus, tá? Primeiro, eu inicio dizendo que fui reprovado em algumas dezenas de concursos, né? 20, 30, por aí. Fui aprovado naqueles 5, 6 que no futuro acabaram me nomeando, tá? Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, escrevente. Escrevente foram provas, fiz prova de 2014, me classifiquei lá no final da lista, e 2015 também fiquei classificado lá no final da lista. E 2014 e 2015. Então, só em 2017 eu vim a ser nomeado, né? Por exemplo, para o concurso de escrevente. Então, eu posso dizer aqui que entre a prova de 2014 e nomeação são 3 anos, né? Muita gente fica, pô, mas 3 anos para ser nomeado em um concurso? Mas eu sabia que isso fazia parte do jogo, então isso me tranquilizava. O meu objetivo era ir colocando o nome na lista. Então, 2017, 2018, até hoje, 2020, que depois eu vou explicar um pouco, continuo sendo nomeado em concursos que eu fiz em 2014, 2015 e 2016. Isso aconteceu contigo também? Olha, Petson, aconteceu muito, tá? E volto a falar que é importante você estar prestando os concursos, por quê, né? Se você pegar na própria Constituição Federal já fala, né? Concurso público terá prazo de até 2 anos, prorrogável por igual período. Ou seja, na pior ou melhor das hipóteses, o concurso ele pode ter uma validade de 4 anos. Que legal. Então, você, candidato, lógico, quando você passa no concurso público, a ansiedade é tremenda. Então, você quer ser nomeado praticamente no dia seguinte. Exato. Principalmente quando você alcança o número de vagas. Aí fica aquela ansiedade tremenda, né? Mas o que a gente sempre recomenda para o colega? Gente, esquece aquele concurso. Você vai ser nomeado e você vai ser chamado
por alguma forma. Seja por e-mail, seja pelo próprio celular, seja por telegrama, diário oficial. Então, você vai ser chamado. Enquanto você não for nomeado, preste um novo concurso. E, na verdade, vai chegar aquele momento que nós vamos tocar nesse ponto, e de tanto você plantar em que sentido? Plantar é prestar concurso público, né? De tanto você plantar, ocorre o que aconteceu com o Peterson, com alguns colegas também. Você é capaz de ser nomeado até hoje, num concurso que você fez em 2016. Bacana. É exatamente esse ponto, Fernando. E aí eu quero entrar num ponto um pouquinho mais espinhoso, que é o seguinte. Lógico, a gente está falando aqui, muita gente que segue a gente trata desse concurso de nível médio, nível superior qualquer área, alguns nível fundamental, inclusive, que a gente recomenda muitas vezes você entrar num cargo meio e depois ir galgando posições. Hoje você está muito na área da advocacia pública, né? Então é um nicho bem específico, com uma quantidade maçante de concursos. E aqui hoje a gente acredito que o nosso público aí, ele não seja exatamente da área da advocacia pública. E eu sei que você também tem experiência nessa área fora da advocacia pública. Você tem muita experiência, né? Que é antes de você se formar aí e estar prestando esses concursos da área da advocacia pública, você fez muitos concursos de nível médio e nível fundamental. Conta um pouquinho esse período aí pra gente, no sentido, até você começar a passar nesse concurso de nível médio, nível fundamental, você teve que formar uma base razoável? Tive sim, Peterson, tive sim, e sempre falo aqui para os colegas aqui da advocacia pública que assim que terminei o ensino médio, quando conheci de fato o concurso público, surgiu a oportunidade de ser gari, né? Então foi quando eu conheci o concurso público e comecei a ver que o concurso ele me daria uma grande oportunidade de crescimento. Qual crescimento? Ir prestando os cargos e automaticamente aumentando seus vencimentos, né? Você muda de cargo, ganha mais, muda de cargo, passa a ganhar mais e vai fazendo, na verdade, esses concursos de escadas, né? E, lógico, aqui ninguém está falando para você sair, que nem o pessoal fala, né? Sair atirando para tudo quanto é lado. Certo. Logicamente que você tem uma direção, né? Você tem um nicho. Então, você, até chegar naquele cargo fim, você pode ir prestando vários concursos que com certeza vai aparecer no meio da sua preparação. Então, é quando inicia a plantação, na verdade, né? Quando inicia. Para mim, o que aconteceu muito, Fernando, é que quando eu parti, né, concurso público, eu sempre falo que eu parti ali em 2013, mais ou menos, concurso público, ou seja, já começou muito antes. Mas 2013, na verdade, foi o momento que realmente eu me preparei para o concurso público. Eu havia sido inscrito, inclusive, pelo membro aqui do canal, Reginaldo, em 2 concursos, salvo engano, no ano de 2010, tá? E eu fui como muita gente vai, né? Fui mais um inscrito. No dia antes eu dei uma lidinha em alguma coisa de livro do ensino médio que eu tinha em casa. Fui lá, prestei as provas, não passei. E minimamente ali eu fiz um raciocínio na época falando, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é difícil. Mas nunca havia me preparado, né? Acredito que o momento da plantação começou depois. Depois quando? Quando realmente eu sentei para estudar, fiz um planejamento, optei por ter um curso preparatório, porque facilitava toda aquela estratégia de preparação. E aí sim eu comecei a ficar forte no base, né? Português, raciocínio lógico, informática. Não vou falar matemática, porque nunca fui forte em matemática, mas sempre me coloquei em competição. Então assim, nunca fui forte em matemática, mas sempre briguei para fazer os mínimos e estar melhor nas outras matérias para poder passar. Então, os concursos normalmente meio, né? Os concursos de nível médio, nível fundamental, existem essas matérias: português, matemática, informática, raciocínio lógico. Por vezes, uma matéria ou outra da instituição.
por exemplo, você vai fazer Unifesp, vai ter alguma coisa ali sobre a parte da Constituição que fala de educação, né? Vai ter alguma coisa da Constituição do Estado, de onde for ali o instituto, a entidade, vai ter às vezes alguma coisa do direito, mas muita decoreba. Então, quando eu comecei a formar essa base efetivamente, eu comecei a passar. E como você falou, acho que é importante esse fato, né? É atirar para todo lado? Então, pô, você vai pegar todo domingo por 4, 5 meses você vai sair fazendo prova. Eu acredito que tem que ter calma. Por quê? Porque essa base ela tem que ser formada e tem que ser feita uma manutenção dela. Você não pode estar sempre em reta final de prova, a todo momento. É necessário fazer isso com alguma consciência, se preparando, cobrindo lacunas, né? Eu acho que isso é muito interessante. Isso, é isso mesmo, Peterson. E, na verdade, essa base você vai construindo ao longo dessa trajetória, né? Então, chega um momento que você passa a ter um estudo acumulado, na verdade. Então, tem provas ali que você vai, sem, de fato, essas provas que vão acontecer, fatalmente vão acontecer no meio de uma preparação, você vai com o estudo acumulado. Muitas vezes você não consegue, que nem você citou, pode ser que saia um concurso de uma universidade federal, um técnico administrativo, e você tenha que estudar algumas matérias ali do próprio órgão, né? Então, você vai com o que você tem, com todo o estudo acumulado. Lógico, aquele cargo que está no meio do seu nicho. Se você segue as carreiras de tribunais, se você gosta dessa parte administrativa, técnico administrativo, escrevente, analista de tribunal. Então, sempre vai aparecer um concurso no meio da sua preparação e você, como você falou, você tem que estar se testando, você tem que estar, que nem eu, vou pegar um exemplo. Eu era movido, ainda sou, né, a fazer provas. Então, tinha mês que eu tinha prova todo domingo, Pedro. Sim. Todo domingo eu tinha prova. Então, os meus testes eram fazendo prova. Então, foi quando você começa a ter aquelas aprovações. Lógico, muitas vezes as aprovações fora do número de vaga. Né? E concurso sempre é uma caixinha de surpresa. Né? Quando você menos espera, aquele concurso que você não dava nada é aquele que vai te chamar, que a lista andou assim de forma absurda. Então, faz parte dessa plantação, você realizar esses concursos que surgem no meio da sua preparação. Muito legal. Fernando, aí surge uma outra pergunta aqui no meio. A gente está falando de fazer provas, formar uma base para conseguir colocar o nome na lista e depois de alguns anos, talvez antes, conseguir várias nomeações e escolher dentro daquele nicho ali onde você quer trabalhar. Basicamente é isso. Pergunto a ti, este que nós estamos vivendo é um bom momento para formar a base e fazer provas aí, 2022, 2023, fazer essa plantação? O que você acha? Olha, nós estamos em um momento atípico, né, de concurso público, né? No início da pandemia, quando estourou aquela loucura toda, todo mundo falava, né? Nossa, poxa, que bacana, tudo que um concurseiro queria, tempo para estudar. Só que esse tempo, Pets, já tem mais de ano. Então, o concurseiro hoje está ansioso, hoje e quer fazer prova de tudo quanto é jeito. Então, tem gente que quer encarar a pandemia, que querem que as provas voltem. Sim. Né? De verdade mesmo, o pessoal tá louco para fazer prova. E é um momento, na verdade, esse momento está desde o ano passado, para você criar essa base, fazer uma estrutura, acertar todas aquelas matérias ali, chave, né? Na verdade, uma matemática, um português, aquelas matérias base, os conhecimentos básicos, na verdade, né? Sim. Você arredondar aquilo ali, fazer uma manutenção do específico, lógico, visando sempre o seu nicho.
Então, esse é o momento, lógico, o momento está bem longo já, Tá. para você começar a prestar esses concursos, começar as plantações, né? Então, esse ano aqui, 2021, está sendo esperado o grande concurso do TJ aqui de São Paulo, escrevente Verdade. técnico. E dizem que vai ser o maior concurso de todos os tempos. Digo, a nível de vagas, né? Recentemente, no início da semana agora, saiu, o tribunal divulgou a quantidade de cargos vagos. E pasmem, sabe quantos cargos vagos atingimos aqui no estado de São Paulo para escrevente? Vamos lá. Tem ideia? Acho que 6 ou 7 mil, por aí? 6.000 cargos vagos de escrevente. É bastante. 6.000. Bastante. 6.000. O maior tribunal de justiça da América Latina. Né? E aqui, Fernando, te interrompendo, entrou num ponto interessante, sabe, cara? Porque você sabe muito disso, a gente não quer esculhambar nem nada aqui, mas já tocando no ponto, o que acontece? A gente sabe que o escrevente é que toca ali o ofício, né? Toca o cartório, assim como o escrevente no estado de São Paulo, você tem um técnico judiciário em outros tribunais e tudo mais. E o que eu venho vendo aí, como estudante de direito e acompanhando uma questão ou outra, que o judiciário está sempre com mais causas a resolver, sempre com menos servidores e sempre talvez com uma prestação um pouco, digamos assim, mais dificultosa de entregar a jurisdição às pessoas, né? Entregar ali o direito com uma certa qualidade. Você acha que isso pode ser fruto também da falta de pessoal? Eu acho, sim, que a falta de pessoal contribui bastante, né? Contribui muito. É uma das grandes causas dessa má prestação. Só que a qualidade, a eficiência deixa muito a desejar também, né? Então, levando a teu exemplo para a parte de tribunal, essa quantidade absurda de cargo vago, ela se decorreu também, boa parte, pela quantidade de escreventes que se aposentou nesse período. Sim. Então, você tem um cenário nebuloso, a título de previdência, você tem um cenário nebuloso com a pandemia e o próprio envelhecimento dos funcionários, né? Do quadro, Quando né? quando você não repõe as vacâncias, quando você não abre concurso, quando você é impedido de nomear, quando você não tem orçamento, acaba aumentando, sobrecarregando quem está lá, na verdade. Então, aquele funcionário que trabalhava com 4 e hoje está com 2, ele está trabalhando por 2, na verdade. Então, o que já era ruim, fica pior ainda. Entrando nesse tema, inclusive, Fernando, eu lembro quando eu fui escrevente do TJ, né, no ano de 2017, depois saí para assumir a ANS, foi similar na nossa vara lá, né, a 13ª da Barra Funda, que o que acontecia? Nós começamos, quando eu entrei, nós tínhamos cerca de 6 servidores, aí saiu um, saiu outro, saiu eu, quando no final tinha somente 2, salvo engano, né? E aí estava o concurso ainda vigente, eles estavam esperando novas nomeações. Mas eu vi na prática isso acontecer em cerca de 4, 5 meses, isso foi muito rápido. Então efetivamente acontece, esvazia, e foi interessante entrar nesse tema aqui do TJ, porque é uma grande plantação, né? Por exemplo, escrevente é uma plantação que se você coloca o nome na lista neste cenário, mesmo que lá no final da lista você tem grandes possibilidades que na duração aí do concurso você venha a ser nomeado. Um outro concurso, Fernando, aproveitando aí tua grande experiência, inclusive foi uma plantação que eu fiz, que é o concurso 2016, e aí a gente tem uma história bacana aqui, né? Que acho que a primeira prova que eu fiz fora do estado de São Paulo, acho que foi a tua também, foi um concurso no Paraná, né? Que a gente foi na rodoviária lá igual louco estudando.
Porra, legal. Esse foi um concurso bem bacana, que a gente saiu daqui de ônibus, fomos lá para o Paraná, não sabia onde ficar, ficamos na rodoviária a madrugada toda estudando e cochilando. Estudando e cochilando. E aí tivemos um bom resultado na prova, acho que era de técnico do TRT, né? Técnico do TRT da nona região. Conta um pouco essa história aí, Fernando, rapidinho, que nós fizemos essa prova, que depois eu vou dizer o que aconteceu, que eu não fui fazer a segunda fase. Na verdade, foi uma grande experiência, né? Eu conto aqui para os colegas também que eu já dormi em rodoviária lendo uma apostila. Sabe aquela apostila que você fica procrastinando para ler? Mais de 2, 3 meses, você fica enrolando para ler? Então, eu li nesse dia uma apostila de 200 páginas. Né? Praticamente não dormimos, né? Não saímos daqui de certo para dormir na rua, né? Não tinha hospedagem, não tinha hospedagem. Já saímos aqui muito tarde, chegamos lá em Curitiba por volta das 11h30 da noite, né? Então, eu lembro até hoje que nós não conhecíamos a região e perguntávamos ali para alguns colegas ali e eles falaram assim, olha, eu não recomendo uma hora dessa você passar pela rua tal, que é muito perigosa, que tem muito bandido, enfim. E nós optamos por ficar na rodoviária. E, de fato, para quem tiver oportunidade e quiser, a rodoviária de Curitiba foi eleita a melhor rodoviária do Brasil. E não foi à toa, porque é linda e os bancos são confortáveis. É verdade. Quem quiser se hospedar na rodoviária de Curitiba, fique à vontade, que eu recomendo, tá? Não precisa de Airbnb, né? É só ficar lá. Não precisa. E outra, o comércio é 24 horas. Você pode tomar um cafezinho até 5 da manhã, que é tudo aberto, na verdade. Então, assim, não é recomendável fazer prova com sono e virado, lógico. Então, diante de todas essas condições adversas, ainda fomos fazer a prova, puxamos mais de 5 horas de prova na manhã seguinte e ainda conseguimos a aprovação na primeira fase também, Sim. né? Exatamente, foi exatamente aí a história, né? Nós conseguimos, foi uma prova, acho que em novembro ou dezembro de 2015, acho que foi novembro de 2015, e a segunda fase era em janeiro. E aí que vem a coincidência, Fernando. Naquela prova ali eu tive que fazer uma escolha. Eu estava também um pouco abaixo ali na classificação, nós dois estávamos, e tinha que fazer a prova física em janeiro. Então, tinha que cair muita gente para a gente ficar classificado. E no mesmo dia, calhou de ser a prova de oficial de promotoria, se vocês puxarem aí, acho que foi 31 de janeiro, alguma data próxima disso, prova de oficial de promotoria em 2016, janeiro de 2016, no estado de São Paulo. E eu optei por fazer essa prova de oficial de promotoria. É essa plantação aqui que eu queria dizer também para os colegas. Eu fiz essa prova em 2016, eu fiz 80% da prova, não era uma prova tão complicada. Por quê? Porque quem se prepara para escrevente, eu até falo isso, consequentemente se prepara para o cargo de oficial de promotoria. Porque o edital é praticamente o mesmo, a banca, tradicionalmente é a VUNESP. O que muda? Muda que eles não vão cobrar, tradicionalmente, normas da Corregedoria de Justiça, eles vão cobrar a parte do Ministério Público, a parte da atuação interna do Ministério Público. Então você inverte essa questão aqui. Então, quem se prepara para escrevente está se preparando para esta prova. Então, já é uma sequência, né? E eu me classifiquei. Inclusive, tem digitação nessa prova. É engraçado que também o oficial de promotoria tem digitação, assim como escrevente. E Fernando, pasme, cara. Semana passada, inclusive, veio daí a ideia de eu gravar esse vídeo contigo. Não vi a pessoa mais apta para fazer isso. Eu estou recebendo e-mails do Ministério Público ainda, perguntando se eu quero anuir a vagas em outras regiões as quais eu não prestei. Né? Então eles querem saber se eu tenho interesse de assumir o cargo. Então veja, eu fiz a prova em janeiro de 2016, Fernando. Só para falar de idade, eu tinha 26 anos na época, era um menino. Estou para fazer 32, né? Então, lógico, o concurso teve lá a prova, depois teve
citação, homologação, mais para o final do ano, mas até hoje eles estão, e agora parece que estão apertando mais isso, porque vai acabar a validade do concurso. Então eles estão correndo ainda mais atrás do servidor. Então eu, por exemplo, fiz 82 pontos, salvo engano, de 100, provavelmente gente que já fez 75 pontos está sendo também instada a anuir a vagas, provavelmente. Porque para concurso público você só chama quando você tem lista de aprovados. Então nós estamos numa seca aí de concurso público, nós não temos listas. Em breve vai voltar. O que você acha da situação, por exemplo, como essa do Ministério Público, em que pega lá em 2016, a gente faz uma prova e vem hoje, ainda está tentando nomear o candidato. Você acha que isso é comum? Isso acontece muito no concurso público? Acontece, posso falar assim até com uma certa propriedade, porque eu trabalhei no Ministério Público, fiquei 4 anos no Ministério Público e conheci de perto esse sistema de anuência, Peterson. Conheci de perto. Inclusive, ajudei alguns colegas também. E aqui, né, só para explicar para o pessoal como funciona essa anuência. Ótimo. Né? Em regra, lógico, né? Sempre é assim, você obedece à lista dos aprovados, digo, na ordem, né? Então, vai pela classificação. À medida que vai necessitando de funcionário, a administração pública vai convocando, respeitando sempre a ordem de classificação. Pois bem, se você chamar um candidato, Peterson, vamos supor que a administração tem pressa para preencher uma determinada vaga. Se você chamar um candidato, pelo próprio estatuto, você tem um prazo, e geralmente de 30 dias, para você manifestar interesse na vaga. Só que eu quero um candidato só. Se eu for respeitar essa lista, eu vou chamar só um. Né? Então, eu vou chamar só um. Então, eu vou ter que aguardar esse candidato manifestar o interesse em 30 dias para que eu torne sem efeito a sua nomeação. Essa é a regra. Né? Então, vamos lá. Agora que entra a parte da anuência. Até então, pelo princípio da eficiência. Né? A administração pública convoca, vamos supor, só quero preencher uma vaga. A administração pública convoca 50, exemplo. Certo. Pega a lista ali de onde parou e convoca os próximos 50 para a anuência da vaga. Lógico, cada um vai ter preservado a sua classificação. Vamos supor que dos 50 convocados, o último manifeste interesse na vaga. O último desses 50. Certo. E ninguém mais manifestou. Todo mundo dormiu, recebeu o seu e-mail, geralmente por e-mail, convocação no Diário Oficial, e somente o último, manifestou interesse. Ele vai ficar com a vaga. Ele vai ficar com a vaga. Então, essa é uma grande situação que aquele colega que ficou muito pior na sua classificação, ele começa a trabalhar primeiro que você. Só que lembrando aqui, você, o seu direito à nomeação também continua lá. Ele não quer dizer que você não vá ser convocado novamente. Vai respeitando a ordem. Só que aquele camarada lá, ele já saiu da lista do concurso. Porque ele já saiu. Assumiu na hora certa, na hora dele. Exato. Isso é um exemplo de um amigo nosso, né? O Paulinho, um amigo nosso. Eu, assim como muitos concurseiros, vejo bastante Diário Oficial. E certo dia eu vi a convocação desse nosso colega para a anuência. E eram cidades assim que a galera não se interessava muito. E houve essa anuência. Ele se manifestou, eram 3 dias, né, para anuir, certo. E ele conseguiu, mesmo com uma classificação não tão boa, ele conseguiu ser nomeado. Nomeado antes do que ele seria, e se fosse. Exatamente. Se fosse uma lista. Então é muito interessante realmente essa questão do Ministério Público, concurso, né? Auxiliar de promotoria, oficial de promotoria, analista certamente vai seguir provavelmente a mesma temática, né? Não teria por que não. Que tem a anuência de vagas. Então você,
cria ali, digamos, paralelamente, né, sem querer falar em infração nenhuma, você cria um modo paralelo de ingresso. Claro que você tem que estar classificado. E aí, volto a dizer, né, Fernando? Para conseguir... eu tenho um livro que normalmente eu cito, do Mário Sérgio Cortella, se chama A Sorte Segue a Coragem. Né? A sorte segue a coragem. Então, assim, você tem que estar preparado, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Mas isso não acontece. Se você estiver no seu sofá o tempo todo e sempre você deveria estudar, não estuda. Você deveria fazer a prova, não faz. Inclusive, quando eu entrei na INS, aqui eu vou contar esse fato, não sei se o Fernando lembra, o Fernando fez parte aí, inclusive é uma coisa que ele precisa saber, ele precisa ter dentro dele, que ele já ajudou muita gente, ele sabe disso, mas é importante repetir. Quando eu realizei o concurso da INS, que hoje é um cargo, na minha opinião, um dos melhores cargos do Brasil de nível médio, na minha visão, tá? Como trabalho e retribuição remuneratória, eu estava na casa dele, tinha um churrasco, ele estava lá na churrasqueira e a gente sempre batendo papo. Aí eu falei, pô, Fernando, eu não vou na prova da INS não, cara, eu não estudei nada, eu vou ficar em casa. E aí o Fernando, talvez nem lembre, mas aí ele disse pra mim, falou, cara, vai lá, tem nada a perder, já pagou, vai lá, que acontece de dar certo. Eu fui lá, e foi aquele tipo de prova, Fernando, que eu acho que não era, tá? Mas o examinador poderia ser o meu pai ou minha mãe, porque ele gostava de mim, cara. Ele gostava. Sabe aquele tipo de coisa que você conhece teu filho, você sabe que ele sabe aquela coisa, e ela é um pouco mais difícil, e que talvez os outros não saibam. Então a INS foi um pouco assim. Vieram questões difíceis, mas dentro do que eu sabia. E dentro daquilo que eu não sabia nada, vieram questões simples, que pela simples leitura você eliminava o resto. Então passei na INS, hoje sou servidor da INS e estamos aqui no Parola Certa, né? Então voltando para o MP, a sorte segue a coragem, né? Não adianta você conhecer esse sistema de anuência de vagas, que você pode, às vezes, ficar mais longe na classificação do que o TJ. O TJ é diferente, o TJ não tem anuência de vagas. O TJ tem um chamamento, sim, pela lista da localidade, um chamamento pela lista geral, mas não há anuência de vagas. Então não adianta você saber de tudo isso, ter uma série de informações e não colocar a mão na massa e estudar para eventualmente usufruir dessa benesse, como, por exemplo, nos concursos do Ministério Público, né? É isso aí. E posso te falar que lembro, sim, desse dia da ANS. Você tinha passado na primeira fase e, salvo engano, era a redação, não era? Segunda fase? Na verdade Ou era não? tudo junto. É que você já me ajudou em tanto concurso que aí eu lembro a todos. Não, mas era um concurso só. Tinha passado em outros naquela época. Era uma fase só, então, né? Isso. Bacana. Cara, eu acredito muito, só pegando um ponto, Peterson, inclusive no teu caso, eu acredito muito, eu falo muito assim para os colegas também, que existe, de todas as provas que você possa prestar, existe a tua prova. Não sei se você vai me entender, os colegas vão me entender também. Sabe aquela prova que você não espera nada? Aquela prova que tudo vai dar certo. Aí eu entro na tua frase, né? A sorte acompanha a coragem. Sabe aquela prova que tudo dá certo? Que cai o que você estuda, que todos os astros estavam ao seu favor, tudo deu certo? Sim. Então, eu acredito muito na tua prova, naquela prova que vai ser a sua. Por isso que eu falo, né? Sempre falo para os colegas. Quando eu atendo um amigo aqui, fica meio assim, poxa, será que eu vou fazer a prova? Será que eu não vou? E nem vou levar um exemplo aqui para a parte de procuradorias, né? Certo. Sempre em vésperas de prova, eu recebo assim dezenas de mensagens, né? De pessoas assim indecisas. Fala, poxa, eu não sei se eu vou. Poxa, o que você acha? O pessoal me pede opinião, né? E eu sempre recomendo que façam as provas. Sempre fui assim, né? E depois eu recebo aquele retorno daquele candidato. E são sempre positivos. Sempre. Exemplo, o último colega, ele foi prestar a prova, cara, ele errou uma questão da prova. Olha só. Ele falou, cara, eu não acreditei, cara.
errei uma questão. E foi primeiro colocado na prova. Aí ele falou, poxa, cara, obrigado, fica me agradecendo, cara. São vários exemplos. Então, eu acredito naquele lance da tua prova. Aquela que você vai se dar bem, aquela que você vai acertar e que, de repente, você não indo, você perdeu a chance da tua prova. E deixa eu te perguntar, Fernando, a gente já encaminhando aí, daqui a pouco pro final, deixa eu te falar uma coisa. Nesse tema aí, a nossa prova, né? Aquela prova que vem com a nossa cara, que você, pô, dá tudo certo, você consegue, quando você vai optar pela errada, normalmente a gente sempre fica ali entre duas, três, e sempre coloca na errada, ou coloca mais vezes na errada do que o que deveria para passar. Com o estudo, com o passar do tempo, você acredita que aconteça algumas provas que vieram para a gente? Não só uma, algumas? Acredito sim. E outra, com o passar do tempo, você vai criando aquela história do estudo acumulado, né? Chega um momento, acho que alguns colegas já passaram por isso, você já passou por isso, chega um momento que você vai fazer uma prova sem estudar determinada matéria. Porque você fala, poxa, eu vou com o que eu tenho, eu vou com o que eu sei. Então, são estudos acumulados, né? Então, quando aquela galera fala assim, puxa, estudei pra caramba, não deu certo, não caiu nada do que eu soube, tipo, não foi a prova dele. Sim. Só que aquele estudo nunca é perdido. É a história do estudo acumulado. Então, vai chegar a tua prova, vai chegar aquela que quase foi a sua prova, vai chegar aquela prova que você não acertou nada. Então, com o tempo, você vai adquirir um estudo acumulado e você vai ter essa sorte, né? A sorte acompanha a coragem. Então, eu acredito muito nisso também. Muito legal, Fernando. Beleza. Então, eu acho que eu já vou dando minhas palavras finais aqui no vídeo. Eu acredito que, mais uma vez, vocês têm a oportunidade, tá? De estar se preparando. Os concursos vão ocorrer. Eu já venho falando isso aqui no canal. Além de escrevente e oficial de promotoria, que o concurso está vencendo. Eu acabei de falar, me pediram para não ir à vaga novamente. Eu já falei que eu não tenho interesse. Na verdade, não precisava falar, né? Porque, como o Fernando falou, é um sistema onde quem anuir, beleza. Quem não anuir, continua lá. O concurso está expirando, o Ministério Público, assim, teve mais sorte que o TJ, o Ministério Público, porque ele teve lista de candidatos até agora. O TJ já encerrou isso daí há algum tempinho. Vocês podem se preparar, mesmo que vocês eventualmente não venham passar no TJ, em oficial de promotoria, existe uma série, uma infinidade de concursos aí que estão para sair, por causa da pandemia eles não puderam vir, então ainda dá tempo de você preparar sua base, dá tempo de você estar brigando por essas vagas. Faça as plantações aí no ano de 2022, 2023, nos anos vindouros vocês vão colher e vão lembrar desse vídeo, vão lembrar dessa mensagem, vão lembrar que valeu a pena. É isso que eu vejo. Eu quando vejo, Fernando, eu quando olho para a minha estrada e todo momento que eu fiquei estudando, tive também momentos de lazer, de futebol que a gente joga, eu e o Fernando aí, a gente está sempre correndo na pelada lá, né, Fernando? Sempre que dá. E não deixei de ter momentos de prazer. Só que a vida não é feita só de momentos de prazeres. Para você alcançar alguma coisa, você precisa ter uma porcentagem, 10, 15% da tua vida de lazer e o restante é trabalho, é cuidar da saúde e trabalhar para prosperar. Caso contrário, a gente fica numa massa ali infinita e no futuro se arrepende. Essa é a minha visão. Então, você precisa fazer alguma coisa. Você não pode ficar parado esperando o tempo passar. Você precisa ter uma postura proativa frente às questões que a vida impõe. Fernando, gostaria das suas palavras finais aí para os colegas. Eu vou falar, na verdade, nem tanto palavras finais, né? Eu só queria reforçar algum tema, porque a gente falou muito, e você comentou agora brevemente, nós falamos muito sobre plantações, né? E quem planta, colhe. Colhe. Não colhe? Colhe. Então, agora deixa eu te perguntar. Já aconteceu comigo. E acho que também aconteceu com você.
Chegou um momento que você colheu, e colheita aqui, diga-se de passagem, convocação e nomeação. Chegou um momento, Peterson, que você foi nomeado, o teu nome apareceu no Diário Oficial em um mês, mais do que uma vez? Chegou um momento, só mais uma pergunta. Chegou um momento que você teve aquele prazer, né? Aquele prazer que todo mundo quer, né? De escolher. Olha, eu vou escolher onde eu quero trabalhar. Não, eu vou ficar aqui. Não, eu vou lá dar uma assuntada, vou ver se ganha alguma coisa a mais. Sabe aquela oportunidade de escolha que todo concurseiro quer dispensar até um cargo, para um outro colega assumir logo. Chegou um momento que você já passou por isso? Isso é uma parte muito boa que você comentou, e enquanto você estava falando, eu estava refletindo aqui, né? Buscando as informações e lembrando, e até me arrepiei aqui, porque realmente eu lembro que isso já aconteceu, e eu vou citar alguns exemplos. Chegou um momento, Fernando, eu não quero ser aqui, é importante que o pessoal saiba, eu, Fernando aqui, a gente não quer ser arrogante, se gabar, até porque é uma surra até você passar, né? A gente trabalha muito, estuda muito até você passar. Mas chegou um momento, Fernando, que ali pelo ano de 2017, a partir de 2017, que eu virei mais esse tipo de pessoa do que o próprio concurseiro. Eu era mais o cara que ia indagar quanto ganhava, o que fazia para escolher o local de trabalho, do que em si estar estudando e fazendo concurso. 2017, fevereiro de 2017, fui nomeado para 2 concursos. Eu fui nomeado para o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, IFSP, tá? E é legal que eu ganhava R$ 1.690 líquidos no Detran, tá? Uma das piores remunerações do Brasil para a atividade que faz. Uma vergonha. É isso que é trabalhar no Detran, toda a responsabilidade que se tem, toda a pressão que se tem em cima, e você receber um tipo de remuneração dessa. Pouca coisa se reforçou hoje. E o IFSP, eu fui convocado para Itaquaquecetuba, né? Aqui da nossa região, dista aí uns 100 quilômetros, mais ou menos. E eu fui nomeado em fevereiro, conversei lá com o pessoal do RH, super simpáticos, super atenciosos, me passaram tudo. Eu ia ganhar uns R$ 3.700 mais ou menos, só que eu ia para Itaquaquecetuba. Eu decidi ir. 2 semanas depois, o escrevente me nomeou. 2 semanas depois, aí eu cancelei tudo. Falei, não vou mais para Itaquaquecetuba. Espera aí que agora eu vou ser escrevente, né? E aí a coisa começa a ficar gostosa. Até em casa a mulher te trata melhor. Então assim, você tem um pouco mais de valor em casa, né? O filho te olha, o filho fica mais bonito, né? Tem algumas coisas que melhoram, né? Inclusive o Evandro Guedes fala isso, né? Quando você começa a ter uma remuneração um pouco melhor, até a tua família fica melhorzinha. E fora a brincadeira, 2017 fui nomeado para o TJ. TJ não tinha o que indagar. Foi a melhor papelada que eu já preenchi, né? Porque hoje em dia a gente preenche imposto de renda, é aquela coisa maçante. A melhor papelada, série de papeladas que eu já preenchi foi para ser nomeado escrevente, cara. Fui lá, fiquei 1h30 preenchendo papel. Mas foi uma maravilha, foi uma coisa espetacular. Logo, depois de 4 meses que eu estava no cargo de escrevente, fui nomeado para a ANS. E aí eu comecei a indagar, esse negócio de ANS, nem sabia o que era direito. E eu não queria assumir. Só que olha que caso interessante, Fernando. Eu não ia assumir. Porém, quando estava esgotando o prazo para eu me manifestar, faltavam 2 dias, eu acho, para acabar o período que eu poderia assumir, né? Aqueles 30 dias. Eles me enviaram um e-mail, Fernando. Um e-mail mudou tudo, cara. E o e-mail, ele dizia o quê? Ele pedia todos os meus dados para que eu viajasse para o Rio de Janeiro, para ficar 1 semana no Rio de Janeiro, né? Nós estamos em São Paulo, para um evento de integração, para a gente conhecer a agência e conhecer nosso trabalho. Aquilo para mim mudou muita coisa, tá? Inclusive eu já gravei um vídeo nisso. Eu vi ali a valorização do servidor público como pessoa. Eu falei, eu não posso deixar de viver esse tipo de coisa, porque ganhava igual na época, né? E aí eu falei, eu vou assumir porque eu quero viver isso. Então, volta que a sorte segue a coragem, né? Eu fui para um cargo que eu não sabia o que eu ia encontrar. São aproximadamente 400 servidores a ANS tem no Brasil inteiro, é pouca gente. Então, não sabia o que eu ia encontrar e eu fui, né? Em 2017 eu fui.
No final do ano de 2017, novamente eu fui nomeado para escrevente de novo. Então, assim, eu estava na... Olha que situação curiosa. Eu estava na INS, eu assumi a INS, eu assumi o TJ em fevereiro. Eu entrei na INS em junho, 2 de junho, por aí, de 2017. Em dezembro, novembro do mesmo ano, eu fui nomeado para escrevente de novo. Então, assim, caso na INS eu estivesse mal, eu poderia retornar para escrevente. E depois disso, eu ainda neste ano agora, estou sendo chamado para anuência de vagas no MP, que é um salário aproximado, um pouco menos que escrevente, mas se eu estivesse mal onde estou, poderia retornar ainda. Então, assim, isso acontece. E nós, como eu defendo e sempre digo, nós somos pessoas comuns. Pessoas que vão jogar bola no final de semana, corre na rua, né? Briga em casa, né? Somos pessoas comuns. Então, isso é possível. Então, vivenciei esse tipo de situação, vivenciei. Hoje eu olho para trás, sorrio, as escolhas foram acertadas. Aquilo que eu deixei de lado para o estudo foi extremamente acertado. Você passou por isso, Fernando? Cara, te escutando aqui, e lógico que eu vivenciei contigo isso, a ideia aqui é passar para os colegas, né? Algumas experiências nossas, né? E te escutando aqui, veio um filme aqui na minha cabeça também de alguns momentos meus semelhantes, né? E alguns que eu até agradeço hoje a Deus também. Só pegar uns 2 exemplos aqui, né? Em 2010, né? 2010, 2009, eu fui aprovado num concurso de fiscal aqui na minha cidade, Praia Grande. E esse concurso foi uma fase só, né? Fui o segundo colocado no concurso, aquela alegria toda, uma galera inscrita. E comecei a trabalhar. Pedi exoneração do cargo anterior e comecei a trabalhar como fiscal. E estava lá, ganhando bem pra caramba, produtividade, enfim. Só que deu uma merda nesse concurso, Ministério Público e ação judicial, por quê? A prefeitura, além do cargo de fiscal, tinha uma previsão de um curso de formação. E a prefeitura fez a primeira fase e depois já nomeou todo mundo, o pessoal que ela queria, sem o curso de formação. E houve uma denúncia no MP, o MP me falou, exonera todo mundo. Aí veio a comunicação da prefeitura, olha, vocês vão todos ser exonerados tal dia. E vão ser convocados para realizar esse curso. E praticamente não ia ganhar nada, cara. Eu ia ficar, tipo, na penúria. Como se eu tivesse sido exonerado e sem emprego. Aí o que aconteceu na semana seguinte, durante o prazo que eu ia ser exonerado? Se eu não tivesse plantado lá atrás, isso não ia acontecer. Eu fui nomeado para agente de trânsito. Olha. E poucos sabem disso. Na semana seguinte. Aí já fui para agente de trânsito, cara. Que legal, Fernando. Cheguei a fazer o curso de formação e estava como agente de trânsito e ganhando bem também. E fui chamado lá para fiscal novamente. Só que aí eu já não quis assumir. Então, se você não tivesse plantado e tivesse fazendo os concursos públicos, eu jamais teria essa oportunidade que a vida me deu ali logo em seguida. Em outros momentos também, já tive algumas nomeações de tanto fazer concurso, e você acaba optando, né, tendo esse prazer do bem, né, prazer do bem, Sim. de optar por não ir trabalhar num cargo que lá atrás você queria muito. Exemplo, eu fui aprovado e nomeado aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Só que demorou tanto para chamar, que quando me chamou, eu já era procurador aqui. Olha só. E eu não quis também. E eu não quis, um cargão, tipo, escrivão da Polícia Civil aqui. Um concurso dificílimo, com 6 fases. 6 fases, um concurso dificílimo. Passei toda aquela loucura e acabei não assumindo, porque já era procurador do município na época.
E várias outras situações também que, assim, a gente está no concurso já há 17 anos que não me recordo também, né? Mas com certeza eu tive várias outras situações também. Que legal, hein, Fernando? Então, eu acho que foi uma maravilha aí esse bate-papo. Acho que vai ajudar muita gente, pelo menos no critério de acreditar. Acreditem, né? Acreditem que dará certo e a certeza que isso vai dar certo. O estudo é um ótimo caminho. Você adquire aprendizado, conhecimento sobre matéria, as matérias da vida, você adquire paciência também, né? Perseverança. Então tem uma série de fatores que contribuem. Fernando, deixa as tuas redes sociais aí que estão bombando para o pessoal seguir também. Sempre tem uma dica ou outra que pode servir aí. Galera, inclusive um fato interessante, cara. Eu tô lá no Instagram e alguns colegas lá que me seguem já falou, cara, poxa, caramba, eu te sigo lá desde o Parola. É, Até esqueci de te falar. que Cara, que legal, hein? bacana, Que cara. Que legal. bacana. Alguns colegas que do Parola também seguem lá. Então, só aproveitando aqui, agradecer ao Pérez e aproveitar a oportunidade, eu estou com um projeto bacana, a galera do direito aí, que está saindo da faculdade ou que já prestou a OAB também, né? Tem muitos nessa situação e muitos colegas advogados, inclusive, que vão prestar esse concurso de escrevente. Galera, eu estou com um perfil lá no Instagram, arroba Fernando LD Souza com Z. Então, quem tiver a oportunidade, vai lá, me chama lá no direct, que a gente bate um papo legal também. É legal. E eu confirmo aí, eu mesmo estudo para carreiras jurídicas hoje, né? E eu sigo o perfil do Fernando, Fernando sempre postando ali. Então a gente quer saber de algum concurso da área de advocacia pública, não só de procurador. A área da advocacia pública em geral, segue lá que certamente vai ter alguma coisa, tá bom? Grande abraço, Fernando. Já fica marcado aqui um próximo encontro, tá? Para a gente tratar de outro tema. Sim. Vamos ver aí nos próximos meses, marcar um próximo bate-papo. Valeu aí. Um abraço, valeu.